Boa noite, gente. Então, tô bem animada com o canal, né, que a gente tá fazendo aí do curso, das coisas todas, sobre esse curso que eu tô promovendo, né, para vocês poderem aprenderem. Mas eu tava pensando aqui uma coisa, né, que não reparem no meu rosto, porque já são 3 da madrugada e eu não estou dormindo. Eu estava justamente gravando um vídeo para poder colocar no YouTube do curso. Mas eu tava aqui pensando, gente, eu sou mãe, eu tenho 4 filhos, né? Às vezes a gente tá assim por trás da telinha, a gente não sabe da vida de ninguém. E eu fico pensando assim, o meu filho mais velho, ele tem 10 anos, ele fez 10 anos. E só hoje eu consigo conversar com meu filho, entendeu? Eu só hoje eu consigo, vamos dizer assim, ter um contato mais aberto com ele. Porque assim que ele nasceu, gente, foi assim que eu me casei, né? Eu me casei muito nova, eu me casei com 19 anos, não, 18 anos. E eu sou de uma família muito tradicional, da igreja cristã. E há 10 anos atrás a situação era muito diferente de hoje, meu Deus do céu, a situação era tão diferente. Não existia esse negócio de internet tão. Existia, claro, mas não tão próximo de você. Então o que acontece? Eu não tinha nenhum tipo de. Vamos dizer assim. Então aí eu acabei casando muito nova, com 18 anos. Meu pai naquela época ele era meio assim, sabe? Você tem que namorar com. Você namora, porque senão você fica mal falada. Eu era do interior, né? E então eu acabei assim namorando bem pouco tempo mesmo. Eu nunca tinha, eu não sabia de nada, eu era uma menina muito inocente. Ai meu Deus, hoje os meninos de 18 anos são mais inteligentes do que eu, até hoje. Tipo assim, nem precisa de 18 anos, acho que é de 12 já tem mais experiência. E naquela época eu era uma criança grande, só tinha 18 anos, mas eu não entendia nada mesmo, eu não sabia o que era nada. Eu não assistia vídeos, eu não sabia de nada. E nem minha mãe conversava comigo sobre isso, porque ela também não era uma mulher que gostava de tocar nesse assunto, entendeu? Ela também é a única, meu pai é o único marido dela até hoje, e ela também é a única do meu pai. Então é uma família muito tradicional, onde eu fui criada. E quando eu comecei a namorar esse rapaz, antes de namorar ele, eu tinha um noivo e sem palavras para falar desse noivo. Sem palavras mesmo, não me falta palavras ao falar desse noivo. Essa pessoa, ela marcou muito a minha vida. Essa pessoa, ela, tipo assim, ela foi um sonho que não realizou. Eu amava muito, demais. Eu amava tanto que eu sofri demais por muito tempo por causa desse rapaz. Mas infelizmente não é um vídeo que eu vou contar agora nesse vídeo, mas eu vou contar em outro vídeo que aconteceu com esse noivado que não deu certo. Mas o foco aqui são os meus filhos. E cortando essa parte aí, depois eu gravo um vídeo dizendo por que esse noivado não deu certo. E por que eu casei com esse meu ex-marido hoje, né? Esse meu ex-marido, a mãe dele era amiga da minha mãe quando pequeno, e a minha avó foi criada pelo avô dele, então aquela coisa de família, assim, ele por ser mais velho do que eu, um ano e pouco, assim, quando ele era pequeno, eu tava na barriga da minha mãe, a mãe dele e minha mãe ficava brincando, quando ela crescer vai casar com meu filho, minha nora, e essas coisas todas que acabou dando certo, né? E minha mãe, ela, assim, ela queria meu bem, ela queria que eu me casasse com uma pessoa que pudesse, sim, que ela conhecesse, né, bem, e que puder, ela já sabia, já conhecia a família, entre aspas, né, ela pensou que ela conhecia. A família em si pode ser boa, né, mas a pessoa mesmo, da pessoa dele na época era uma pessoa muito conturbada. Gente, eu sofri tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que às vezes tem gente que fala que lembrar passado é mover moinhos, né? Ou é sofrer 2 vezes, mas pensa em algo que me faz sofrer até hoje. Não pelo fato de eu amar ele, não é isso, não amo ele. Eu amei muito, sabe? Eu gostei muito, acho que amei até demais. Ou eu amei, ou eu acostumei.
Eu não sei, eu não consigo definir esse sentimento. Porque hoje ele casou de novo, já tem uma família. Mas, assim, e quando eu me casei, assim, eu tô falando essa história pra vocês, é ligado ao artesanato mesmo. Por que que o artesanato faz parte da minha vida hoje? Eu lembro de ter pra conseguir, né? Porque na época a gente se casou, meu pai fez um casamento, na época ele pagou 15 mil no casamento, 15 mil 10 anos atrás era dinheiro pra caramba, tá, gente? E ele fez uma dívida enorme pra conseguir me casar, já que eu era virgem, né? Eu era virgem, casei virgem, pura, pura, muito pura mesmo. E então eu casei muito linda, até tá aí a foto do meu casamento, como eu era, muito bonita. Claro, a foto é antiga, mas o que que tem, né, naquela época, 10 anos atrás. 10 não, minto, 12 anos atrás. Há 12 anos atrás. Eu casei no dia 3 de novembro de 2007. Na verdade, eu me enforquei nessa data. Sem comentário. E eu achei que eu tava casando, assim, com um príncipe. Toda mulher, ela pensa na sua primeira noite de lua de mel. E eu lembro de estar na casa da madrinha do meu casamento, né? Que eu amo muito, a Valdete. Eu vou até citar o nome dela daqui, que eu gosto muito dela mesmo. Ela foi minha madrinha de casamento. Eu fiquei na casa dela, mas naquele dia ali, eu chorava tanto. Eu falava, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô casando com o homem certo? Porque naquele dia ali, ele tinha brigado comigo. E durante os meses de namoro, que a gente namorou ao todo 5 meses só, e é aquela coisa, a gente namorou pouco, porque passou a morar na minha casa, pra trabalhar com meu pai, que era capoteiro. Como eu não queria, tipo, ser mal falada, porque, tipo, se ele terminasse comigo, naquela época, cidade pequena, sabe? Eu ficaria com o nome de mal falada. Então eu preferia casar a ficar com o nome de mal falada. Só que eu não conhecia essa pessoa, não vou citar o nome dele, que é antiético. Eu não conhecia essa pessoa, a natureza dessa pessoa. A mãe dele é um doce de amor. Meu Deus, a mãe dele, eu amo ela. A mãe dele não tem. Se aquela mulher não for pro céu, eu digo pra você, você também não vai, tá? Tô brincando. Mas ela é um amor de pessoa. Gente, eu amo aquela mulher como fosse minha mãe. Tem gente que fala tão mal de sogra, mas eu não tenho que falar da minha ex-sogra. Eu acho assim que, de bem que se diz, né? Quando o marido presta, a sogra não presta. Quando o marido não presta, a sogra é ouro. Graças a Deus, nos tempos mais difíceis que eu passei com ele, ela estava do meu lado, ela estava me apoiando, ela me ajudava. Se eu não fosse ela, eu nem sei se eu estava viva, para falar a verdade, né? Eu falo isso, assim, triste, assim, porque eu sou mais chorar por ter perdido a minha sogra, não perdido ela, assim, pra morte, seria pior. Mas aquela amizade, aquela coisa forte que tinha entre a gente, sabe? A gente tinha tanta intimidade com ela que infecção, às vezes assim, infecção na urina, na gravidez do Jonathan de 10 anos, ela cuidava das minhas partes íntimas, eu confiava isso a ela. E eu não confiava em ninguém, a não ser ela que me raspava. Gente, olha quanta intimidade. Então, eu amava aquela mulher, eu amo ela até hoje. Na verdade, eu te amo, Raquel, muito mesmo. Tenho um respeito enorme por você. Mesmo, você é uma grande mulher de Deus, você é uma pessoa que merece tudo de bom nessa vida. Uma pessoa que maravilhosamente merece tudo de bom nessa vida. Você foi uma das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, né? Você é uma das pessoas que eu vou levar para minha vida como um exemplo de mulher, de esposa, de mãe, de note, de sogra, de avó. Você é perfeita. Eu sei que nem todo mundo é perfeito, mas para mim você é. Entendeu, Raquel? Eu choro só de pensar que a gente não convive mais juntas, né? Conversando, brincando. E era assim, gente. Eu morava na casa dela. A gente, logo assim que eu me casei, né? Me desculpa aí, é porque eu me emociono sempre quando eu falo da Raquel. A Raquel é muito importante pra mim. E quando eu me casei, logo que eu me casei, assim, meu pai dividiu a casa, já que foi tão rápido, né? Ele pegou e dividiu a casa. Ele pegou o quarto dele e a copa e tinha um quarto, uma salinha pequena. Ele pegou e fez 3 cômodos para eu morar. Ah, gente, aqueles 3 cômodos pra mim era maravilhoso. Eu queria apenas um cantinho. Eu tinha só 18 anos, né? Eu não sabia de nada, como disse pra vocês, eu não entendia nada. Eu deixei meus estudos, larguei a escola e larguei tudo para aquele casamento, porque eu não queria ficar mal falado, como eu falei com você, mas uma mente muito ingênua. E
era muita briga, era muito ciúme. Gente, pensa numa menina bonita. Eu era linda, maravilhosa, eu era muito bonita, gente. Eu tinha um corpo tão bonito, eu tinha um rosto muito bonito, eu tinha um cabelo muito bonito. Além de ser muito linda, eu também sempre fui uma menina muito assim, eu me considero. Eu falar de mim é meio suspeito, mas quem me conhece sabe. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, nunca fui exceção de ninguém, esse negócio de ser metida, essas coisas assim, eu não gostei disso. Eu sempre gostei de conversar com todo mundo. E então, além de ser bonita, que eu falo, eu olho minhas fotos, eu falo, eu era tão linda, gente. Nossa, e eu era um exemplo da igreja, um exemplo de onde eu ia. Eu louvo, eu canto, eu prego, eu também louvava, cantava, pregava naquela época. Então eu era tipo assim, um exemplo, um espelho. E esse meu ex-marido, ele não tinha assim, ele era uma pessoa que era filho de pastor, vamos dizer, o pai dele era consagrado a presbítero da igreja, né? Mas ele era um pouco do meio da pavirada, mas eu não sabia. Pavirada em relação a quê? A relação a coisa errada. Ele era uma pessoa muito. Que eu não sabia que ele era assim. A mãe dele nunca me falou. Eu acho que o único erro da Raquel foi esse, ela não ter me contado quem realmente era o Jean, mas eu acho que ela esperava nesse casamento uma mudança, né? E ela acabou, infelizmente, não tendo a mudança. Às vezes apanhava eu e apanhava ela. Muitas das vezes era assim. E eu também tinha uma cunhada, na verdade, hoje ela não é mais minha cunhada, mas é uma amiga, a Rafaela, né? Ela é uma menina maravilhosa, ela é da minha idade praticamente. E também muito, me apoiou muito mesmo. A gente era amiga, assim, sabe? Ela tinha 19, eu tinha 18, então a gente parecia duas adolescentes dentro de casa, porque lá no interior não tinha nem televisão pra gente assistir, então a gente ficava fazendo o que? Bordando. Então, gente, eu me apeguei no bordado, eu comecei a fazer ponto vagonite, eu não sei se vocês sabem que ponto é esse, hoje eu nem sei mais o que é isso. Eu aprendi esses pontos russo, ponto vagonite, pra passar o tempo, né? E eu era muito sozinha, e eu sofri muito também, porque nessa época aí da minha vida, voltando um pouco antes de chegar nessa parte, assim que eu me casei, já me casei, né? Entrei na igreja, na igreja com o coração tão apertado. Parecia que estavam arrancando minha alma, sinceramente. Eu entrei muito triste na igreja. Foi o pior dia da minha vida, foi o dia do meu casamento. Porque eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que eu tava ali, eu tava enfiando assim uma faca no meu pescoço. Não é pelo fato de eu não gostar dele, na verdade eu gostava dele. Gostava. Mas eu acho que se ele fizesse por mim, né, a metade de um terço que hoje ele faz pela nova esposa dele, eu acho que tudo seria diferente. Eu não desejo mal pra ele de jeito nenhum. Deus sabe do meu coração. Eu acho que eu acho que ele aprendeu, né? Hoje ele tem 30 anos, talvez 31. Ele casou com 19 anos, ele era muito novo também. Eu acho que ele aprendeu com a vida ensina. E, gente, pra resumir, eu ganhei muita coisa no meu casamento, assim. Eu ganhei todos os móveis, eu ganhei meu vestido. Deus fez tudo lindo, fez tudo perfeito. Mas o que não foi perfeito foi o casamento. Mesmo que não fosse perfeito, na verdade, foi turbulento demais. Gente, eu me lembro até hoje que com 5 dias de casado, o primeiro presente que eu recebi, ele sempre teve muito ciúme de mim. Aí ele me proibiu de ir pra igreja. Ele me proibia de sair de casa. Ele me proibia de conversar com minha própria mãe. Ele me proibia de conversar com meu pai. Ele me proibia de conversar com todo mundo. E tem uma certa vez, ele nem lembra disso, tenho certeza que não lembra. Mas sabe aquele negócio, né? Quem bate, não sente, né? Quem apanha, a dor fica ali. E eu lembro de uma vez ele falou assim, olha, eu vou trabalhar. E eu sei, se entrar um homem aqui dentro de casa, você já sabe o que acontece. Ele foi trabalhar. Eu falei assim, não vai entrar ninguém aqui não. Por que ele traria alguém aqui? Aí ele, você já sabe. Eu disse ninguém. Foi bem? Ele falou ninguém. Só que nessa época, entrou o cara, bateu na porta e eu tinha que viver com a casa fechada. Minha mãe não sabia um terço do que estava acontecendo. Eu escondia tudo dela, tentava esconder. E ele pegou e foi por 5 dias de casada. Ele pegou e entrou, né? O cara bateu na porta e era o cara o agente de saúde. Pra ver negócio de dengue, essas coisas.
Aí eu falei assim, ó, ele, posso botar um papel aqui na porta? Eu falei, tem banheiro aí? Eu falei, não tem banheiro, do banheiro da minha mãe. Ele, mesmo assim, precisa colocar o papel na porta. Gente, o cara foi embora. Chegou assim, mas na hora do almoço ele veio almoçar. Eu acordava um pouco mais tarde, né? Era solteira, a casa já estava toda limpinha, só era eu e ele. Então, a comida já estava pronta, 11h30 ele chegava pra almoçar. E eu sempre ficava de camisolinha, acordava de camisolinha e continuava de camisolinha. Então, e aquilo ali, mas era uma camisola normal, gente. Não era uma camisolinha toda indecente, não. Era uma camisola mesmo normal, parecia um vestidinho. E ali ele pegou, né? E ele já entrou, parecia que ele sabia que alguém tinha entrado ali. Ele falou assim, alguém entrou aqui. Eu falei assim, Jean, ninguém entrou aqui. Só que, tipo assim, eu pensei assim, ninguém interessante, que você quer dizer. Tipo assim, um amigo dele ou um primo meu, não sei de quem ele tinha ciúme, mas ninguém havia entrado. Ele entrou assim, você não vai mentir pra mim que não entrou, porque entrou. Aí naquilo ele olhou pra porta assim, falou, que papel é esse? Eu falei assim, é o cara do DEM que teve aqui. Ele, Felipe. Felipe entrou aqui às 9h45 da manhã, né? E vocês fizeram amor a tarde inteira, a manhã inteira, né? Porque só pode, né? Uma puta dessa, deixar um homem entrar aqui. Eu, o quê? Eu falei assim, oi? Eu, o quê? Eu não acreditei naquilo. Eu comecei a debater com ele. Você tá doido? Você tá louco? Gente, ali eu recebi o primeiro soco na cara quando eu quebrei esse dente. Esse dente aqui é quebrado por causa de um soco na cara que eu levei. Que romântico, para 5 dias de casada. Dizem que no começo é só flores. Mentira, não. Ele tinha ciúme de mim até na sombra. Então, quando aquilo ali começou a gravar demais, ele começou a fazer ameaças até de morte, caso eu contasse alguma coisa. Ele não vai lembrar disso, ou melhor, ele vai se fazer de sons, óbvio, né? Claro, afinal de contas ele não quer que ninguém saiba. Mas eu não tenho vergonha de contar, o testemunho da minha vida, isso não é mentira, ele não tem como desmentir também. E como eu falei, é passado. Mas esse canal foi o porquê que às vezes você ganha, perde pra ganhar. É tipo isso. E ali começou a faltar as coisas dentro de casa. E ele trabalhava, e o rapaz com quem ele trabalhava não pagava ele. E eu nunca fui pra casa da minha mãe pedir comida da minha mãe. Eu achava aquilo uma vergonha, porque eu sempre tive na minha cabeça, casou, acabou, entendeu? E eu peguei e comecei a vender minha panela de pressão que eu ganhei de casamento. Eu lembro de ter vendido a panela de pressão por algumas comprinhas. Na época foi R$ 50. Eu acho que eu comprei uma mortadela, 2 kg de arroz, 2 kg de feijão. Eu só não queria pedir nada da minha mãe. E naquilo a coisa foi se agravando, foi se agravando, foi se agravando. E minha mãe me chamou pra ir pra uma cidade vizinha pra comprar material de estofado. Meu pai era estofador. E ela falou assim, vamos filha. Aí ele olhou assim pra minha cara, pelo olhar dele, eu já sabia que ia dar ruim se eu fosse. Eu, ai mãe, eu não tô bem não, cara. Ela, minha filha, eu preciso ir, preciso que você vá com a mamãe, porque é muito quente, você precisa me ajudar a fazer o material. Aí eu olhei assim, sabe, porque eu também podia demonstrar pra minha mãe. Eu peguei e fui com minha mãe. Ai meu Deus, aquele dia eu pensei que fosse morrer, gente. Eu fui, mas quando cheguei em casa, que minha mãe saiu no outro dia de manhã pra trabalhar com a brava do meu pai. Pensa numa pessoa que sofreu tapas e mais tapas na cara. Ordinária, vagabunda, salafrária, teimosa, você não é submissa, gente, cada palavra horrível. E eu falava assim, Senhor, me ajuda, acho que eu não vou aguentar. Aí ele pegou minhas panelas, quebrava as panelas, quebrou o ventilador que eu ganhei, jogou todos os meus pratos no chão, rasgou minha camisolinha de que minha mãe comprou de seda pra mim. Tipo assim, pra eu passar lua de mel na época. E eu peguei aquilo tudo e começava a enterrar no quintal. Você não queria que minha mãe soubesse de jeito nenhum. Seria uma decepção muito grande pra ela. Afinal de contas, ela gostava muito dele. Ela fez muito, muito gosto esse casamento. E ela achava que tava mil maravilhas. Ela só não entendia por que eu tinha parado de fazer todas as missões. Por que eu tinha parado de pregar, por que eu tinha parado de cantar. E ali, gente, ela não sabia da missa metade que eu tava passando. Às vezes o olho roxo era olheira. O olho roxo era... Ela não percebia, ela trabalhava o dia inteiro, não percebia muita coisa. Sempre demonstrava muita felicidade. Quem sabia de tudo era minha irmã. Eu falava pra ela, não conta pra ninguém. Minha irmã só tinha 11 anos na época.
12, se eu não me engano. Gente, ali começou a minha derrota, a destruição da minha vida, onde eu coloquei a faca no pescoço, foi ali, naquele abismo de 2007. Nunca mais eu fui a mesma pessoa, nunca mais. E eu tentei fazer de tudo, até que eu engravidei, para ver que parava. Eu engravidei de gêmeos na época. E quando eu descobri que estava grávida, eu mostrei pra ele o teste, deu positivo, ele ficou assim, meio feliz, sei lá. Ele, ai, que bom, meu bebezinho, que bom, né? Ele demonstrou um pouco de felicidade nessa época. Ele estava trabalhando na padaria da minha tal madrinha, que eu falei que eu fui, foi minha madrinha, que eu fiquei na casa dela. Ela deu essa oportunidade para ele. E ali eu também trabalhava nessa padaria, trabalhava ele, e eu tava precisando de uma sandália. Eu comprei uma Havaiana, naquela época eu usava muita Havaiana com miçanguinha, sabe? Pro verão, assim. Aí eu comprei. Na época eu trabalhava e ganhava R$ 25 por dia na padaria. Chegava às 4h30 da manhã para sair 3 da tarde para ganhar R$ 25. Você vê, trabalha muito. Quem trabalha em padaria sabe que é muito cansativo. Mas era o salário normal que tinha que ganhar. E a sandália custava justamente R$ 25. Naquela época eu não tinha dinheiro para comprar um par de sandália. Então chegou a mulher vendendo, né? Era o meu dia, peguei um vale e falei assim, eu quero uma sandalinha dessa. Bonitinha, arrumadinha. Quando eu cheguei em casa, ele já sabia que eu ganhava por dia, porque eu fui contratada por verão, não fui contratada por mês, então eles me pagavam por dia. Aí ele falou assim, cadê o dinheiro? Eu falei assim, eu comprei essa sandália pra mim. Ele, você agora tá com dinheiro assim pra sair comprando sandália pra você? Você tinha que fazer o que com esse dinheiro? Você não é pra ter gastado com sandália. Gente, assim, eu não tenho dinheiro, eu não tinha sandália. Nem pra passear. Ali foi um motivo de briga. Eu lembro, tá? Dele ter pego o joelho dele. Ele sentou nas minhas costas com tudo, assim. E naquilo que ele me deu aquele chute nas costas, eu senti uma cólica muito grande. Eu deitei. Deitei chorando. Aí ele, tá chorando de quê? Você só viu chorando, parece uma moleca. Você não é mulher, não. Casou pra quem então? Ele era assim, desse jeito, endemoniado, cara. Aí eu, não. E aí ele falou assim, você não vai lavar a louça que tá na pia? Não, gente, a louça que tá na pia era 2 pratos. Ele não suportava ver um copo em cima da pia. Se ele visse um copo em cima da pia, era motivo de briga com o resto da vida. Então eu evitava deixar um copo em cima da pia. Tudo tinha que ser muito limpo, tudo. E eu não conseguia levantar para lavar os 2 pratos, né? Aí naquilo, com aquele soco nas costas, no outro dia eu comecei a passar mal, dar muita febre. Aí eu mandei chamar minha mãe. Aí eu comecei a perder sangue. E eu tava abortando os meus 2 filhos. Eu lembro de ter chegado no banheiro da minha mãe e ter abortado os meus 2 filhos. Ele tava comigo nessa hora, né? E viu as crianças no chão. Ele sabe disso. E ele pegou e jogou no vaso, como se fosse nada. Eu olhei aquilo e continuei naquele casamento. Eu continuei aguentando aquilo ali. E aí, até que certo dia minha mãe em casa, não entendia nada do que estava acontecendo. Minha mãe foi na faxina na casa e aproveitou para tirar uns matos do quintal. Foi onde ela descobriu que tinha panela, ventilador, camisola, calcinha, tudo rasgado, tudo quebrado, tudo amassado. Ela foi sem entender. Eu não queria contar, mas ela começou a chorar porque ela já estava imaginando, porque ela já estava desconfiando. Então aí começou a briga dela com meu marido. Meu marido, né? Ex-marido hoje, meu marido na época. E ela disse, por que minha filha que está passando por isso, que está acontecendo? Por que está acontecendo? Eu falei, mãe, não é nada, é só uma crise. Vai passar. Eu sempre falava isso com ela, sempre vai passar Fortaleza. E ela chorava, Ela chorava de um lado, eu chorava de outro. E ela chorava de um lado, eu chorava de outro. Eu comecei a falar, mãe, Jean, o fulano de tal, ele é uma pessoa um pouco apressiva, ele é muito ciumento, ele tem muito ciúme de mim. É por isso que acontece isso, é porque ele é ciumento, não porque ele é assim, ele só é ciumento, entendeu, mãe? Mas vai passar, vai mudar. E minha mãe começou a entrar em crise de pânico ali mesmo. Ali mesmo ela começou a dar pane, entendeu? E ali, ele até falou que depois disso ele teve um bate-boca com a minha mãe feio. Eu quase morri dessa gestação, porque o feto ficou morto lá dentro de mim. Comecei a dar tétano. E foi uma bagunceira danada. E eu fiquei um mês de repouso, né? E, gente,
Até que um dia ele chegou pra minha mãe e falou assim: Dona Marisete, eu odeio a sua cara. Eu te detesto. Eu te odeio. Entendeu? Todas as minhas forças. E minha mãe gostava muito dele. Ai, inocência. E ele falou assim: você só vai ser feliz. A sua filha só vai ser feliz se eu levar ela pra morar pra minha casa. E assim, eu morava na cidade, né? E ele morava na época no interior, a família dele do interior, roça pura. Só tem cana e abacaxi e mandioca. Aí minha mãe falou assim: se for pra você fazer ela feliz, meu filho, você leva ela até pra Marte. Só não faz mais isso com a minha filha. Gente, eu chorei tanto quando eu saí de perto da minha mãe. Eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu fui pra um lugar onde eu não conhecia ninguém. Na igreja que eu também não conhecia ninguém. Eu não tinha intimidade com ninguém. Só a irmã dele que morava ali. Eu tive que aprender, né? Afinal de contas, a mulher tem que acompanhar o marido, né? Eu era dessas. E eu fui. Cheguei lá, fui muito bem recebido pela minha ex-sogra. Ela preparou o quarto pra mim. Ela não deixava eu botar a mão fazendo nada dentro de casa. Não, deixa que eu faço. E eu sempre queria fazer, né? Pra não deixar tudo pra ela. Gente, eu tinha medo de chegar às 5 horas da tarde, sabe? Porque ele trabalhava na roça como... É, como lavrador. Lavrador. Trabalhava cortando cana. Ele era da lavoura. E eu tinha medo quando ele chegava em casa, porque bem, uma hora ele chegava assim, parecia que não tinha ninguém, parecia que ele era uma outra pessoa. E de repente ele chegava em casa, parecia que o inferno todo tava nele. Eu tinha muito medo, eu vivia todo dia com uma apreensão. E naquilo eu falei assim: Jesus, o que eu vou fazer, meu Deus? E brigas, e brigas, e brigas, e brigas. E a mãe dele, a Raquel, minha filha, ela não tinha o que falar. Trabalhava, pegava dinheiro, gastava com outras coisas, roubava a própria avó. Quantas vezes ele fez isso? A avó dele sabe disso, parte de mãe. E tudo isso era tapado com pano. A gente não podia falar nada. Tinha que ficar quieto, porque para todo mundo a família era perfeita, né? Essa família, aos olhos do povo, tinha que ser perfeita. Eu tinha que ser a mulher perfeita. Eu tinha que ser a mulher mais feliz do mundo. Eu tinha que demonstrar que eu tinha o marido mais lindo do mundo e o marido mais perfeito do mundo. Gente, chegava perto dos outros, ele me abraçava, me beijava o tempo todo. Ah, ela é minha branquela. Era assim que ele me chamava. Minha branquela. Porque eu sou branca, né? Eu ficava só olhando pra cara dele. É, minha branquela linda que eu amo, né, branquinha? Cadê minha branquela? Sempre ficava assim, com essas coisinhas assim comigo, perto dos outros. Aí todo mundo, nossa, que carinho que ele tem por você, né, Jennifer? Aí eu, só Deus sabe que eu passava dentro de casa. Só Jesus sabe a luta que eu passei naquela casa, dentro daquele quarto. O pai dele, quando eu fui morar lá, fiquei 15 dias morando dentro do quarto dele, de solteiro, enquanto o pai dele construía um puxadinho na garagem. E o pai dele também fez 3 cômodos para mim. Assim como meu pai fez, o pai dele também fez, se esforçou e fez pra gente ter nossa privacidade. Só que o pai dele não sabia também da missa metade, a mãe dele também não sabia porque eu não contava. Até que um dia eles começaram a ver as brigas constantes, e aí ela começou a me perguntar: gente, o que anda acontecendo? Eu falei: olha, Raquel é isso, o Jean, ele é muito nervoso, mas a Raquel já manjava da situação. A Jean falou assim: ele já te bateu? Eu falei assim: Raquel, ele já me bateu? Não, ele me bate. Eu sofro muito. E ele me bate muito. Ele se engarrava no meu goela assim, gente, botava assim entre a parede. E do nada, não precisava fazer nada. Ele simplesmente fazia, não tinha um motivo pelo qual ele fazia. Se ele sonhasse que eu tava assim, se ele dormisse, sonhasse que eu tava olhando pra alguém, ele já acordava me batendo. Ele era assim. Nunca colocou um caroço de arroz dentro de casa. Sempre quem comprou foi minha ex-sogra. Ela que comprava. Se eu não morri de fome, eu agradeço a minha sogra. Porque se eu reclamasse também, né, gente, que não tinha nada dentro de casa. E isso era motivo de briga, quando eu reclamava que não tinha nada dentro de casa. Então eu comecei a bordar, fazer ponto cruz. Eu queria aprender a fazer alguma coisa para eu poder ter um dinheirinho para mim. Eu não tinha roupa, não tinha de sapato, eu não tinha nada, não tinha emprego, eu só tinha 18 anos, não consegui, não tinha, eu tinha acabado de fazer 18 anos. Nem documento tinha ido, na verdade, só tinha só certidão de casamento. E
arrumar emprego naquela cidadezinha, para quem não tinha experiência, nem estudo completo, era muito difícil. Então eu comecei a fazer ponto cruz e bordar o nome das pessoas e vender. Eu comecei a ter um dinheirinho ali, eu comecei a investir um pouco ali naquelas coisinhas e eu vendia bem, né? Fazia o nome das pessoas, levava, as pessoas compravam. E com aquele dinheirinho ali eu guardava para mim. Às vezes era uma passagem para eu conseguir ir para casa da minha mãe. Quando eu conseguia ir para casa da minha mãe, porque era uma luta para conseguir ir para casa da minha mãe, era muito uma luta, era uma tortura. E isso foi passando, gente, isso foi se agravando e às vezes eu era menino que era convidado para cantar em tudo quanto era lugar, assim, lá no lugar lá, cantar, pregava, e eu tinha que sair chorando dentro de casa e chegar na igreja rindo. Às vezes chorava, deixava as pessoas pensar que era por causa do Espírito Santo, mas não, às vezes eu chorava por causa daquilo que estava acontecendo dentro de casa. Só Deus sabia o que se escondia, que passava por trás de mim. E eu fui levando esse casamento, eu fui levando esse casamento, fui levando esse casamento, não, esse cagamento, eu fui levando. Eu nunca tive sequer um minuto de paz na minha vida. Gente, isso é um testemunho que eu tô contando pra vocês, para que vocês possam ter cuidado com quem vocês casam. Apesar que hoje o mundo tá diferente, né? Hoje você não pode mais olhar na rua que você já separa, mas na época, mas eu até hoje acho que casamento é uma coisa muito séria, muito importante. E eu era uma menina que eu não conhecia nada do mundo. Nunca fui do mundo assim na época, eu não sabia nada do mundo lá fora. Não sabia nada. Eu era muito inocente. Meu ex-marido nunca falou assim, você é linda. Ah, ele falava perto dos outros, né? Mas assim, pra mim mesma, se chegar pra mim e falar assim, você é linda, isso, se eu já ouvi, eu não lembro, porque tem muito tempo, né? E ele nunca disse isso. E eu comecei a achar que os ciúmes dele era justamente porque eu era bonita. Então eu fiz o quê? Eu comecei a parar de me cuidar. Eu comecei a inverter a situação, eu comecei a ficar feia. Tipo, parei, eu comecei a entrar numa depressão, onde eu não penteava mais cabelo, onde eu não escovava dente, onde eu nem tomava banho às vezes, porque eu ficava caída, eu não conseguia. E naquilo ele falou, mas você tá doente, você tá doida? E nesse período, ele foi trabalhar no estado do Rio de Janeiro, num desses locais. E nesse período que ele conseguiu um emprego lá, eu falei assim, ai, graças a Deus, eu acho que agora eu vou ter paz na minha vida. Gente, e quando, ele era assim, ele era de lua. Quando ele tava bem, ele tava bem. Eu chegava em casa, mandava abrir a perna e tinha que acontecer quando ele queria que acontecesse. Quando ele não queria, levava 8 meses, 6 meses sem tocar em mim. Então, pra mim aquilo era normal, porque eu nunca havia feito, então pra mim era normal. Eu nunca comentei com ninguém, ninguém nunca comentou nada comigo. Pra mim era normal levar 8 meses sem fazer nada. Peguei, não ligava não, porque até então, abre a perna, nunca senti prazer. Ele não deixava, era algo